Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Bom dia, igreja, que a graça e a paz. Hoje nós vamos finalizar, pelo menos a intenção, a questão da doutrina da providência. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 8. Vamos começar a ler através do verso 26, tá bom? Acompanhe a leitura aí. Romanos 8, a partir do verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem, à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Esse texto de Paulo exprime muito bem sobre a providência de Deus em todos os aspectos da nossa vida. No aspecto físico, espiritual, da providência material. Então, é um texto que fala da assistência de Deus até mesmo em relação à oração. A providência de Deus em relação a Cristo Jesus, a redenção e tudo mais. Irmãos, nós vamos encerrar o assunto da doutrina da providência no ponto 4. A gente terminou o ponto 3 no domingo passado. Nós vamos falar qual a relação entre a providência divina e a igreja. E esse texto que nós usamos hoje de Paulo, Romanos 8, do verso 26 em diante, expressa muito bem a relação entre a providência divina e a igreja. Quando a gente fala igreja, a gente pode pensar na igreja num aspecto físico, num aspecto institucional, mas Paulo fala aqui da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele fala da igreja militante. A igreja que está ainda militando aqui na vida, em fé, para viver para a glória de Deus. Então, quando nós falamos da igreja, a gente vê a assistência de Deus por meio do Espírito Santo, providencialmente conduzindo a sua igreja. Providencialmente conduzindo a sua igreja por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja triunfante, meus irmãos, a igreja triunfante já está na glória. Já está no gozo da glória de Deus, já está lá, usufruindo, desfrutando de todas as benesses da glória de Deus, lá no reino dos céus. É aquilo que nós estamos almejando um dia, chegar e receber lá, ir para a eternidade. Eu sei que todos nós ansiamos por isso. Enquanto nós vivemos aqui, enquanto nós peregrinamos nessa vida, nessa caminhada nossa, nós fazemos parte da igreja militante. E como igreja militante, nós somos providos dessa providência de Deus por meio do Espírito Santo, que aplica em nós tanto a graça salvística, quanto também a graça comum, a graça geral. Aquela graça que Deus tem dado para nós dia após dia, momento após dia, momento do respirar, da saúde, da provisão financeira, do cuidado, da provisão da nossa despensa e todas as coisas mais nas quais nós oramos e colocamos na presença de Deus.
Mas quando a gente fala, né, dessa questão da providência divina e a igreja, aqui a nossa lição, ela tem alguns textos bíblicos que vai falar dessa providência divina a providência divina e a igreja é preservada e conduzida vitoriosamente. Então vai falar dessa preservação da igreja em vitória, né? Vamos entender um pouco sobre isso, dessa providência divina, que a igreja é preservada e conduzida vitoriosamente, né? E vamos entender como essa relação dessa providência e essa preservação e essa vitória da igreja, da forma que ela é conduzida. Amós 9, 8 e 9. Vamos ler a partir do verso 7, para a gente pegar toda a perícope. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Amém, irmãos? O que esse texto de Amós está querendo nos dizer? O que esse texto está querendo dizer sobre a providência divina na preservação da igreja em sua vitória, a ação vitoriosa da igreja? Esse texto mostra para nós a providência divina, de fato, Deus preservando tanto Israel em relação aos seus inimigos, quanto Israel da contaminação entre eles. Deus, para preservar a Israel em vitória, para preservar a Israel que seja conduzida em vitória, ele protege Israel dos seus inimigos e protege também da contaminação. E quando a gente traz, por exemplo, para hoje, o Israel de Deus é quem? O Israel de Deus é a igreja. O Israel de Deus hoje não é a nação de Israel. O Israel de Deus hoje não é lá os israelenses. Mas a partir da nova aliança em Cristo Jesus, o Israel de Deus é a sua igreja, que é formada de todos os povos, tribos, línguas e nações. Gente que foram alcançadas por meio do evangelho da salvação, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer parte de uma igreja, para fazer parte do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, ao olhar para esse texto, apesar desse texto se encontrar no Antigo Testamento, fazer parte de um livro profético do Antigo Testamento, onde aponta para Israel, esse texto está falando também, apontando para a obra de Jesus. E Jesus, ele mostra para nós, ele evidencia para nós por quem ele morreu, por quem ele sofreu. E a gente sabe que quando Jesus disse assim, ele veio para os seus, lá em Isaías, ele veio para os seus e os seus não o receberam, não o conheceram. Então deixa bem claro que agora, na nova aliança, eu sou Israel de Deus, você é o Israel de Deus. Não porque você tem um sangue ou um gene judaico, não porque você, eu comentei isso aqui, não sei se foi aqui, que hoje eu tenho um site lá que é mantido por Israel. Se você quer saber se você tem descendência judaica, eles mandam o material no envelope, você colhe o material e manda de volta, e depois eles mandam uma carta para você, falar, você tem descendência judaica. Então, pelo DNA, eles vão dizer se você realmente tem uma descendência judaica ou não. E aí, tem muita gente fazendo isso, para saber.
Então, irmãos, quando a gente olha para essa questão do Antigo Testamento, ou para a questão do profeta Amós, a gente percebe que ele aponta para um Deus poderoso que tem providenciado o seu cuidado, preservando a igreja, preservando a minha vida, preservando a sua vida, preservando a nossa fé, tanto dos inimigos da nossa fé. Talvez hoje os nossos inimigos não são os filisteus, talvez os seus inimigos, talvez não, o nosso inimigo não é os filisteus, não é os jebuseus, não é os midianitas, nossos inimigos não são esses. Não são os palestinos, não é o Hamas, não é o Boko Haram, Estado Islâmico. O nosso inimigo não é esse. Qual é o nosso inimigo? Qual é o grande inimigo da igreja? Paulo, em Efésios, diz que nossos inimigos são 3. A carne, o diabo e o mundo. Nós temos que batalhar contra a nossa carnalidade, contra essa vontade pecadora que nós temos, a tentação que tenta nos assediar o tempo todo, Tanto uns para a área do sexo, outros para a área dos vícios, outros para a área do dinheiro, mas nós somos tentados o tempo todo, Isso me lembra muito aquela questão, das 3 barras que derrubam o crente, Que é o São João da Barra, a barra de ouro e a barra de saia. Então, é o que, de fato, o diabo, o diabo, o mundo e a carne. Lembra dessa questão, não? Das 3 barras que derrubam o crente? Ou é o dinheiro, ou é o vício, ou é a sexualidade. Então, irmãos, a gente sabe que em se lidar com o mundo nos tenta o tempo todo. O mundo coloca diante dos nossos olhos as tentações. O mundo está aí, usando de todas as suas armas e artifícios, Ontem à tarde a Ana Luísa me chamou para assistir um filme, eu na correria. E ela falou, não pai, é um filme que foi feito pelo mesmo pessoal que escreveu The Chosen, a mesma direção do The Chosen. É um filme espetacular, você tem que assistir comigo. Eu falei, oh, meu Deus do céu, então vamos. Aí ela colocou o tal do filme, não sei se vocês assistiram, Nefários. Eu não vou contar a história não, mas eu vou contar só o final, como é que é, para vocês. Esse filme é perfeito, irmãos, perfeito. Ele conta a história de um cara que está preso, e ele é acusado de vários assassinatos, e aí o Estado, um juiz, decreta que um médico psiquiatra, vai fazer um laudo para saber se ele era doido da cabeça. Porque se ele fosse constatado doido da cabeça, ele não ia para a cadeira elétrica. Mas se ele fosse constatado que era um cara normal, ele ia para a cadeira elétrica. Só que esse cara, ele era possesso, ele era endemoniado, ele era possesso. Então, e o médico psiquiatra era ateu. E tentava tratar aquele ali, conversava com o cara, e o demônio falava, não, eu sou o demônio, eu não sou o cara. Aí ele, então deixa eu falar com o cara, como falava o nome da pessoa. Aí vinha uma pessoa e falava, nossa, o filme é espetacular. Quem tiver a oportunidade, assim, a discussão entre o médico psiquiatra, e depois ele chama, já que você é endemoniado, eu vou chamar, aí ligou para o diretor do presídio, tem capelão no presídio? Ah, nós temos um padre capelão. Aí manda o padre. Aí o padre já chega lá e fala assim, não, isso aí é coisa da psicologia, Freud não sei o quê. E aí ele começa a tratar aquele negócio lá como se fosse coisa da psicologia. Aí o demônio, quando o padre vai embora, o demônio faz uma ironia em cima do psiquiatra. Esses padres moderninhos, esses pastores moderninhos, da psicologia, da psicanálise. E aí a gente... Mas o filme é espetacular, então não vou... Vou falar não, mas a discussão teológica do filme é tremenda, irmãos, tremenda. O filme praticamente ele é todo sobre uma discussão teológica. E aí você vê claramente, através da discussão, um exemplo da providência e da preservação de Deus à sua igreja. E aí você vê claramente isso. É um exemplo disso aqui. Deus preservando a igreja, o tempo todo preservando a igreja.
E o diabo, na discussão lá com o psiquiatra ateu, ele mostra isso, né? E aí eu não vou falar o final do filme não, porque é interessantíssimo. Neférios. Facinho, esquece não. Fica assim, Neférios. Depois eu mando lá, tá bom? Eu não sei onde tem. Sei que a Ana Luísa entrou num site lá, espelhou na televisão e colocou pra gente lá. Esses meninos de hoje sabem tudo, né, Sérgio? Né? Não sei se é no Netflix, se é no Neférios. Segundo o cara lá, esse Neférios é o nome do demônio que ele estava habitando nele. Então, irmãos, vamos lá para Mateus 16. Mateus 16, verso 18. Mateus 16. Aqui, o irmão está dizendo aqui que tem ele no My Family, um aplicativo chamado My Family. Mateus 16, é um aplicativo de filme, você paga, parece que é R$11,90. Igual o Netflix. 18. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Eu gosto de ler o contexto todo, irmãos. Vamos pegar do 13 até o 18. Tá bom? Confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sobre a verdade que Pedro declarou, que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra angular, que é o próprio Jesus, a igreja foi edificada. Qual foi a pedra que foi edificada a igreja, irmãos? Foi Pedro? Se fosse Pedro, a igreja já tinha acabado. Já tinha acabado. Qual foi a pedra? Cristo, o Filho de Deus. Cristo, a edificação da igreja é Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus fez um trocadilho com o nome de Pedro, Petras, rocha, pedra, e ele falou, né, que essa palavra, essa verdade que ele professou, essa verdade teológica profunda que Pedro declarou, que foi revelado por Deus a ele, sobre essa verdade a igreja do Senhor Jesus seria edificada. E as portas do inferno não prevalecerá, não prevaleceu e nunca, né, vai prevalecer sobre esta igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra claramente a providência preservativa, vitoriosa da igreja. Deus preserva a igreja, Deus tem preservado a igreja. Deus tem nos preservado diante dos ataques do inimigo, dos ataques do mundo, dos ataques da nossa carne. Deus tem preservado, não por quem somos, não por pelo que fazemos, mas Deus tem nos preservado pelo que Cristo fez, por quem Cristo é. Não é eu, não é você, não é o que você faz ou deixa de fazer, porque senão
a ação de Deus na sua vida, a ação graciosa de Deus na sua vida, seria ação meritória. Nós estaríamos vivendo uma meritocracia. E a ação de Deus na minha vida, na sua vida, ela não é meritória. Ela independe da minha atitude e da sua atitude, porque depende totalmente daquilo que Jesus fez e que o Espírito Santo continua fazendo em nossas vidas, nos preservando, nos assistindo sobremaneira até a nossa ida para a glória ou até que Jesus volte. Ou que a gente vá ou que Jesus volte. E a gente não sabe, se Jesus vai voltar para a gente, de uma forma geral, ou se nós vamos voltar para Cristo. O tempo da nossa partida, a gente não sabe. O que a gente tem certeza é que Jesus, Deus, está preservando a nós, pelo poder daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus é, nos garantindo a salvação. E isso ninguém toma, irmãos. Ninguém toma. Aquilo que Deus te deu, a salvação que Deus te deu, ela é providencial da ação divina de Deus, e Deus tem preservado e conduzido a gente de maneira vitoriosa, irmãos. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios. Irmãos, vocês podem falar, perguntar, contribuir, ilustrar. 1 Coríntios 10, 13. Vamos ler a partir do verso 7. É bom a gente ler o contexto todo, irmãos. Pelo menos ali o contexto imediato. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém. Amém. Interessante como Paulo começa o argumento para concluir dessa forma. Ele olha para o povo que saiu do Egito, que foi conduzido por Moisés no deserto. Ele olha para quando esse povo foi tentado no deserto, pela demora de Moisés a descer do Monte Sinai, onde esse povo se entregou à idolatria e ao pecado, e diz que pela ira de Deus, muitos foram consumidos. E aí Paulo, ele traz agora para nós, na sua conclusão, que nós somos preservados da ira de Deus, nós somos preservados por meio da providência de Deus. Na nova aliança, toda a ira de Deus, irmãos, caiu sobre quem? Sobre Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse se encarnado, se Jesus não tivesse passado por todo o processo que ele passou, que nós sabemos que Jesus passou, ai de nós, irmãos, ai de nós. Íamos viver como o povo de Israel viveu no Antigo Testamento. Na desobediência, Deus permitia que os inimigos vinham, castigava, vinham mal e
detonava geral sobre o povo de Israel. Aí o povo na desobediência vinha o quê? Né? Na que a luta vinha e começava sobre eles. Aí eles o quê? Se arrependiam, se achegavam a Deus e pedia perdão. Deus, eu me arrependo. Deus, eu afastei de seus caminhos. Deus, me perdoa. Deus, tira o mal sobre nós. Nos livra do mal. Nos livra do Egito. Nos livra da escravidão. Deus, aí Deus vinha com misericórdia. Levantava um homem, levantava outro. Deus vinha com poder e graça. E destruía os inimigos de Israel. E preservava Israel. Né? E aí era assim, já pensou se hoje fosse desse jeito, se Jesus não tivesse vindo? Ai de nós, irmãos. Por isso nós temos que agradecer de fato a providência de Deus pelo processo de redenção, pela doutrina da redenção, a redenção em Cristo Jesus, porque toda humilhação, toda ira, toda a justiça de Deus se deu sobre o Filho dele, Jesus Cristo, o próprio Deus. Irmãos, o próprio Deus na pessoa do Filho. Porque quando a gente olha para a doutrina da Trindade, quem que foi humilhado? Quem que foi para a cruz? Foi Deus na pessoa do Filho. O próprio Deus. Então, além dele entregar o próprio Filho, ele entregou a si próprio. Por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Não existe maior providência do que essa, porque Deus sabia que nós iríamos continuar praticando os mesmos erros que Israel cometeu na antiga aliança, irmãos. Nós íamos continuar sendo idólatras, nós íamos continuar desobedecendo a Deus, fazendo aliança com os inimigos de Deus, nós íamos continuar vivendo, nos entregando ao pecado. Não é? Olha, se hoje na nova aliança, na graça, a gente percebe isso, a gente muitas vezes, não sei se já saiu um comentário, se você mesmo comentou, de certa pessoa, fala assim, nossa, mas aquela pessoa lá não aprende, né? Não aprende mesmo. Né? Quando as coisas estão ruins para ela, ela procura Deus, ela vai para a igreja, ela faz até campanha de oração. Aí as coisas melhoram, a pessoa some, né? E a gente sabe que isso é ação providencial de Deus na vida dessa pessoa. Deus mostrando, só que agora a justiça e a condenação que era para você, caiu sobre Jesus. Agora Deus está usando de misericórdia com você. Deus usa de misericórdia comigo. Né? Então, a gente sabe que quando a gente afasta de Deus, realmente a gente, à medida que você afasta da luz, aonde você entra? Nas trevas. E à medida que você vem para a luz, o que se dissipa? A luz dissipa todas as trevas, irmãos. Isso é a providência preservativa de Deus. Nos preservando, irmãos. Isso é graça de Deus. Então a gente nunca pode condenar uma pessoa assim, a pessoa só passa por dificuldade, está desempregada, agora vai procurar a Deus. E Deus vai usando essa forma providencial de trazer o medo da gente, o medo de perder o emprego, o medo de não dar conta, as situações. Deus vai usando tudo isso para nos mostrar, para nos moldar, para nos melhorar, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como nós lemos em Romanos 8, no começo desse estudo. Tá bom? 1 Coríntios 15, 57. Vamos começar do verso 50 até o 57. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Irmãos, deixa eu só parar um pouquinho aqui. A gente sabe que Jesus estava falando o quê? Que alguns não passarão pela morte. E ao ressoar da última trombeta, isso vai acontecer. Então, o que é isso que está querendo dizer para nós?
é a conclusão do ato da providência de Deus em preservar a sua igreja, né? Que é, de fato, a questão de que a igreja irá, né? Aqueles que estão vivos, irá para Cristo sem passar pela morte. Tá bom? Segundo alguns pastores, né, algumas trombetas já foram tocadas, né? Segundo Hernandes Dias Lopes, a pandemia foi uma das trombetas. Ele fez um sermão e falou sobre isso. Tá? Essa questão do Covid. Vamos lá. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E ele deixa bem claro aqui para a igreja de Corinto, Paulo deixa bem claro que apesar das grandes dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, apesar das grandes ameaças, apesar das contradições, que apesar das nossas frustrações, né, na nossa caminhada cristã, o nosso trabalho nunca vai ser em vão. E a gente nunca pode deixar de continuar a ser abundante, inabalável, porque Paulo deixa bem claro para nós que nosso trabalho para o Senhor nunca vai ser em vão, irmãos. Isso faz parte da providência divina, a igreja do Senhor, que é uma providência preservada e conduzida em vitória. Por mais que a gente ache que o evangelho está sendo derrotado, a igreja está sendo derrotada, eu estou sendo derrotado, por mais que a gente ache, de forma alguma, para Deus nunca vai ser em vão. E por isso que nós temos que sempre estar fiéis, inabaláveis e abundantes no nosso trabalho a Deus. Sabendo o quê? Sabendo que Deus preservará nós diante das dificuldades, intempéries, crises que iremos passar na nossa caminhada cristã, com o coração e a nossa esperança aonde, irmãos? Aonde? Na glória, na eternidade. Porque se nós não formos antes, se nós não partirmos para a glória, de qualquer forma, nós não iremos passar pela morte, mas Jesus pode voltar e nós sermos transformados num corpo incorruptível, num corpo corruptível, num corpo incorruptível. E aí, irmãos, glória a Deus por isso. O importante é a gente manter fiel ao propósito pelo qual Deus nos chamou por meio do Evangelho da salvação. E é isso que importa, irmãos. Ser abundantes nessa graça, ser abundantes nessa fidelidade, ser inabalável diante das circunstâncias. Eu creio que a doutrina da preservação, a doutrina da providência de Deus, ela deve ser para nós um fator estimulante, um fator que nos desafia a viver firmes e inabaláveis diante das adversidades da vida, diante dos aborrecimentos, diante das frustrações, diante das dificuldades, diante dos nãos, diante de tantas coisas que tentam vir sobre nós e nos entristecer, nos oprimir, nos fazer desistir.
A providência de Deus nos faz descansar, porque a gente pode entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tanto as coisas boas quanto as coisas que nós achamos que é ruins, as coisas que nós achamos que é má, que não está fazendo bem para nós. Amém, irmãos? Então nós temos um comentário aqui, esse teólogo aqui, ele é top, né? É o Gerhard Voss. Então ele deixa bem claro que a ideia falsa é hoje comum sobre o fim ou propósito da providência de Deus. Na verdade, eu pergunto, que ideia falsa é hoje comum sobre o fim ou propósito da providência de Deus? Que ideia falsa? Aí ele, muitas pessoas dizem hoje que querem acreditar em um Deus democrático, entre aspas, que faz as coisas não para a sua própria glória, mas para o benefício da maioria das suas criaturas, ou em função do bem do maior número de pessoas. Quando a gente lê isso aqui, o que você pensa, irmãos? As pessoas que falam dessa forma, elas não entenderam o plano da redenção, elas não entenderam a ação providencial de Deus em Cristo Jesus ou em sua própria pessoa. Porque quando a gente vai para João 3,16, o que a gente vê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, irmãos. Então, quando a pessoa fala que hoje, muitas pessoas dizem hoje que querem acreditar num Deus democrático, porque olha no Deus da Bíblia e vê um Deus seletivo, um Deus que tem os seus preferidos, não entendeu o Evangelho, não entendeu a ação de Deus. Qual pessoa que daria sua vida por seus inimigos? Vamos supor, se você tem... a gente cristão não tem inimigo, graças a Deus, mas vamos supor que você tivesse 3 inimigos aí, Wesley, aqui no bairro. Os caras ficam te cercando, querendo te pegar, armar cilada, querer te matar, e você tem que ser esperto. E um dia chega uma situação que esses caras vão ser condenados, mas o governo abre lá um crédito lá para que uma pessoa sofra a condenação e a morte no lugar desses 3 seus inimigos. Você se candidataria a morrer no lugar dos 3? Não, Ninguém faria isso. A Bíblia diz que nós éramos o quê? Inimigos de Deus. E Deus morreu por nós, por seus inimigos, para nos tornar amigos, seus filhos. Deus é Deus, irmãos. Nós somos pó. Deus é Deus. Nós somos o resto. E é isso mesmo, ninguém faria isso. Ninguém faria. Por mais santo que fosse, por mais a pessoa... ninguém faria. Ninguém faria. Vamos lá. Comentário aqui também dele, onde ele pergunta, no 13. Que devemos pensar sobre essa ideia de um Deus democrático? Eu gostaria de ouvir a igreja, O que você pensa de um Deus democrático? Apesar que eu já comentei sobre isso, Deixa eu ler aqui o que ele fala. Que é contrária à doutrina de Deus revelada em sua palavra. Então, essa questão de um Deus democrático, que eu e você deveria pensar, é contrária à palavra de Deus. B, que é idolatria, pois estabelece um Deus feito à imagem do homem como objeto de culto. Exatamente, irmãos. Então, se eu faço um Deus à minha imagem, se eu quero um Deus que seja da forma que eu penso, eu estou criando o que para mim? Um Deus. Eu estou fazendo a mesma coisa do que o povo de Israel fez quando Moisés ficou lá no Monte Sinai. Eles criaram um bezerro de ouro. Então, e tem muita gente criando um Deus para si, irmãos. Hoje já tem o Deus da igreja tal, o Deus da igreja tal, o Deus da... Irmãos, isso é misericórdia. Estão criando ídolos. Ídolos no coração. Isso é terrível. A gente muitas vezes fala assim, o meu Deus, ele é o meu Deus é assim.
O meu Deus é assim. Espera aí. Nós devemos tomar muito cuidado quando nós falamos o meu Deus é assim e queremos colocar Deus dentro da nossa caixinha, dentro da nossa visão de mundo, da nossa cosmovisão. Espera aí, não. O meu Deus é o Deus que se revela na Bíblia. O meu Deus é o Deus que se mostra na Bíblia assim, assim, assim. Ele é Deus e pronto, e acabou. Né? Ele é Deus soberano, Ele é o Deus, né? O grande eu sou, o Criador do universo, é aquele que não é dominado, aquele que nós não sabemos o nome, por mais que Ele se identificou na Bíblia, nós não sabemos porque Ele não deixa ser dominado por ninguém. Né? Então, como o homem não consegue dominar a Deus, ele cria um Deus para ele. E aí ele começa a cultuar esse Deus que ele criou para ele. E aí a gente vê isso muito nos religiosos, muito nas pessoas que são extremistas. Cria um Deus e serve esse Deus como se estivesse servindo o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E aí você passa anos da sua vida servindo um Deus que na verdade não é o Deus da Bíblia. E você acha que está orando, buscando esse Deus que na verdade foi criado por você. C. Ignora intencionalmente a verdade de que a glória de Deus inclui o bem das suas criaturas em geral. Não o bem de todas as criaturas individualmente, mas suas criaturas em geral. O ponto de vista não teísta que hoje predomina no mundo faz do bem das criaturas ou da humanidade o fim ou propósito de todas as coisas. O ponto de vista teísta da Bíblia, pelo contrário, considera a glória de Deus como objetivo ou propósito maior de todas as coisas. De acordo com a Bíblia, o bem das criaturas, inclusive da humanidade, não é o principal, mas antes a consequência da glorificação a Deus. Deus quer o seu bem? Quer. Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem. Mas o objetivo primário de Deus não é o seu bem, não é que Deus ele tem que se tornar seu servo para te satisfazer, para que você venha se sentir bem. Deus não é o seu servo para te dar aquilo que você quer. Que muita gente quer, tem buscado, eu só busco a Deus as bênçãos que Deus pode dar. Não busco o Deus da bênção, mas as bênçãos que Deus pode dar. Né? São pessoas que olham para si próprias e não enxergam que as coisas que recebemos de Deus é fruto da nossa obediência e são consequências da vida que nós vivemos para glorificar a Deus. Se eu vivo para a glória de Deus, eu vou ter as bênçãos de Deus como consequência. Né? Viver para a glória de Deus é viver falando glória, glória, glória. Não é falando glória, glória. Né? Você trocar um palavrão por glória, né? Tem gente que mete o martelo no dedo, em vez de falar um palavrão, fala glória a Deus, né? Não é isso. Viver para a glória de Deus é dar frutos que glorificam a Deus. Suas atitudes sejam atitudes que demonstram o amor e a graça de Deus. Você quer amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mostre esse Deus ao seu próximo. A justiça, a santidade, o amor de Deus. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que é. Louvo a Deus por Jesus, porque se fosse depender de eu glorificar a Deus, né, sem Jesus, eu nunca iria conseguir. Aí quando eu olho para Jesus, quando eu vejo Jesus, a centralidade de Cristo, aí sim fica mais fácil, irmãos. Porque miserável homem que sou, o Paulo não falava assim? Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está falando o quê? Da podridão da carne, irmãos. Da podridão da carne. E ele vive nessa expectativa, né, de ser transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. E por último, né? Não tem mais pergunta. Se é a providência de Deus que controla as ações dos seres. Quantas horas são, irmãos? 10h23, está quase terminando. Se é a providência de Deus que controla as ações dos seres humanos, isso não destrói o livre-arbítrio do homem? Deixa eu ler aqui a resposta. Não. Conquanto seja verdade, como ensina claramente a Bíblia,
que a providência de Deus controla todos os atos dos seres humanos, isso ainda não destrói o livre-arbítrio do homem, mas corretamente chamado de livre agência, ou livre escolha, livre vontade, entre aspas. Isso aí é adendo meu, tá? Não está aí no material não. Porque Deus não controla os atos das pessoas pela força, levando-as a agir contra a vontade delas, mas é pela ordenação dos fatos e circunstâncias das suas vidas e do estado moral dos seus corações, que elas voluntariamente e por disposição própria, sem nenhuma coação, fazem sempre exatamente aquilo que Deus preordenou que fariam. Então, outrora a gente era o quê? Escravos do quê? Do pecado. A nossa vontade, as nossas escolhas eram condicionadas pela nossa natureza pecaminosa, pelo pecado. Antes de Jesus, toda a nossa escolha, toda a nossa vontade era uma vontade carnal, meramente humana ou diabólica, irmãos. Nós queríamos viver, antes do Senhor Jesus no nosso coração, a gente queria viver para a nossa própria glória. As nossas escolhas, as nossas vontades eram escolhas e vontades que favorecessem a nós, que agradasse a nós. E aí a gente vivia nesse aspecto. Se me agrada, beleza. Se não me agrada, né? E a gente vivia esse aspecto da nossa escravidão ao pecado. Porque a base das nossas escolhas, a base de toda a nossa ação, a base da nossa vontade era o nosso agrado. Se me agrada, se me deixa feliz, se fico satisfeito, beleza. Depois que a gente é liberto da escravidão do pecado e é encontrado pela ação providencial de Deus por meio da graça, fomos libertos da escravidão do pecado, da condenação do pecado, e agora nós somos livres, a nossa vontade, a nossa escolha é livre, irmãos. Nós podemos fazer uma escolha livre dos grilhões do mal. Embora Paulo fala, né, muitas vezes o bem que eu tinha que fazer, que eu tenho que fazer, eu não faço. Mas o mal que muitas vezes eu tenho que correr, muitas vezes eu pratico. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que é impossível praticar o bem. Ele está dizendo que muitas vezes aquilo que podemos fazer que é certo, não fazemos. E muitas vezes aquilo que nós podemos fugir do que é errado, não fugimos. Então nós temos livre agência, irmãos, livre arbítrio. Você pode fazer boas escolhas, você pode fazer boas opções, se você se atentar para a palavra de Deus. Porque se você fazer boas escolhas, boas opções, se atentando para a palavra de Deus, a Bíblia diz que certo que você vai ser bem-aventurado. Então, se você é livre para escolher, tomar suas decisões, né, ver com quem você vai namorar, ver com quem você vai casar, ver com quem você vai relacionar. Se você faz as suas escolhas amparado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, a Bíblia diz que você vai prosperar, vai ser bem-aventurado, vai ser feliz. Vai ser feliz. Mas se você desconsiderar a vontade de Deus, né, se você desconsiderar na sua livre agência, no seu livre arbítrio, né, Deus vai te entregar as consequências das suas escolhas erradas. Porque Deus é um Deus justo, irmãos. Então você vai sofrer, porque você se relacionou, tomou decisões, fez escolhas, sem considerar aquilo que Deus tinha para a sua vida. É o que nós fazemos, irmãos. Porque muitas vezes nós somos precipitados. Nós ouvimos a nossa carne, os nossos desejos carnais, as nossas paixões. Nós ouvimos, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância. E aí a gente percebe, e aí a gente vê nessas pessoas do mundo aí fora, né, jogando em cima de Deus a culpa pelas suas ações. Por que Deus permitiu? Por que Deus fez isso? Por que Deus não... Né? E aí não vê a liberdade, a bondade e a misericórdia de Deus em te fazer um ser livre. Porque outrora você só fazia suas escolhas pela sua carne, só pela sua carne, só pela sua carne, só pela sua carne. Jesus morreu por você, agora ele te libertou da força do pecado, da condenação do pecado. Você pode escolher segundo a vontade de Deus ou pode escolher segundo a sua vontade. Então,
só que as consequências são diferentes. Vamos lá. 15, acho que termina 16, né? Se até mesmo os atos pecaminosos dos homens maus são controlados pela providência de Deus, isso não tornaria Deus o responsável pelos pecados deles? Aí ele responde, de forma alguma, não. Porque pecam pelo seu livre arbítrio, pela sua livre escolha. Não é o controle da providência de Deus que os força a pecar. Compreende-se melhor essa verdade ao que considerar um fato verdadeiro. Por exemplo, a crucificação de Cristo. Vide Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, o Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Herodes, Pilatos e os outros agiram conforme os seus próprios desejos e livre arbítrio. Deus não os forçou a cometer esse pecado. Todavia, quando o cometeram espontaneamente, tudo se realizou exatamente conforme o plano de Deus. Vê-se o mesmo princípio na história de José, vendido ao Egito por seus irmãos. Eles agiram livremente, de acordo com os seus próprios desejos e intenções malignas. Todavia, tudo o que fizeram, mesmo sendo maligno, comprovou ser exatamente o plano de Deus. Realmente aquela ação que Deus transforma em bem o mal que praticamos, ou o mal que escolhemos fazer, ou que outros escolhem fazer contra nós. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vê a provisão de Deus. Tá bom, irmãos? E por último, está aqui, como é que pode Deus preordenar e controlar os atos pecaminosos dos homens e ainda assim não ser responsável pelo pecado? Aí, resposta. Esse é um mistério que não podemos compreender em sua totalidade. No entanto, a Bíblia ensina com clareza que é assim. Como que é assim? Que Deus tem um propósito em todas as coisas, irmãos. Deus tem um propósito. E dentro desse propósito grandioso de Deus, até o mal vai cooperar para o nosso bem, assim como Paulo diz em Romanos 8. Amém? Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.